Quem é o Espírito Santo de verdade e o que ele faz por você todos os dias? Essa não é apenas uma curiosidade teológica, mas a chave para entender a vida cristã. Quantas vezes você já ouviu falar dele? Nos hinos, nas pregações, nos cultos. Mas no fundo, você realmente sabe quem ele é? Ou será que para você o Espírito Santo é apenas uma força invisível, um vento suave, algo simbólico? A Bíblia não apresenta o Espírito Santo como uma energia, mas como uma pessoa. Alguém que sente, fala, consola, ensina, guia. Mas então surge a grande questão. Por que Jesus disse que seria melhor ele ir para que o Consolador viesse? Não parece estranho? Quem deixaria a presença física do Filho de Deus para receber algo melhor? Que segredo existe por trás dessa promessa? E mais, onde ele está agora? Será que habita no céu, anda sobre a terra ou mora dentro de você? Se isso for verdade, por que tantas pessoas não o percebem? Antes de tudo, precisamos voltar ao início. Quando o Espírito Santo apareceu pela primeira vez, será que ele surgiu no Pentecostes ou já estava presente na criação? Em Gênesis 1:2, lemos: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que isso significa? Como alguém pode se mover antes mesmo do homem existir? Essas perguntas não são apenas para satisfazer a curiosidade. Elas podem mudar a forma como você enxerga Deus, sua fé e sua própria vida. Porque se você entender quem é o Espírito Santo e o que ele faz por você todos os dias, nada será como antes. Então eu te pergunto, você está pronto para conhecer aquele que Jesus chamou de Consolador? Aquele que habita não apenas nos céus, mas quer habitar em você, o Espírito Santo antes da criação. Ele já existia. Antes que o primeiro raio de luz cortasse a escuridão, antes que a terra surgisse, o Espírito Santo já estava lá. Isso mesmo, ele não apareceu em Atos 2 no Pentecostes. Ele não surgiu como uma criação divina após Jesus subir aos céus. Ele sempre existiu, desde a eternidade, assim como o Pai e o Filho. Mas você já parou para pensar no que significa ele existir desde o princípio? A Bíblia diz em Gênesis 1:2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa é a primeira menção ao Espírito Santo. Mas por que ele se movia sobre as águas antes de qualquer forma de vida existir? Será que ele estava apenas observando? Ou será que ele estava preparando tudo para o plano perfeito de Deus? Agora pense, se o Espírito Santo estava presente na criação, qual era a sua função ali? Será que ele apenas presenciou o ato criador ou participou ativamente dele? Em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, com quem ele estava falando. Será que esse façamos inclui o Espírito Santo? Isso nos leva a outra pergunta intrigante. Se ele já existia, por que só depois de Jesus ele passou a habitar dentro dos homens? O que mudou? Qual foi a virada da história? Aqui está algo que poucos param para refletir. O Espírito Santo é eterno, onipotente e onipresente, assim como Deus Pai e Deus Filho. Mas por algum motivo, no Antigo Testamento, ele não habitava permanentemente em ninguém. Ele vinha, capacitava, inspirava e depois partia. Por que será? Imagine isso, um poder infinito se movendo sobre as águas, planejando tudo, conhecendo cada detalhe do futuro e mesmo assim decidindo esperar o momento certo para habitar dentro de você. Por quê? Por que ele esperou milhares de anos para entrar no coração humano de forma permanente? A resposta para isso revela um segredo profundo do amor de Deus. E é isso que vamos descobrir na próxima parte. Então, me diga, se o Espírito Santo já estava na criação, será que ele também está te cercando agora,
preparando algo que você ainda não vê? Quem é o Espírito Santo de verdade? Pessoa ou força? Se alguém te perguntasse hoje, quem é o Espírito Santo? O que você responderia? Muitos diriam, é a presença de Deus. Outros, é uma força invisível que sentimos nos cultos. Mas será que isso é verdade? Será que ele é apenas um poder? Ou será que é alguém real, que pensa, sente, fala e age? A Bíblia nos dá pistas claras. Em João 14,16, Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Note a palavra outro. Jesus não disse algo, ele disse outro Consolador, alguém tão real quanto ele mesmo. Isso significa que o Espírito Santo não é uma energia. Ele não é apenas uma sensação boa. Ele é uma pessoa da Trindade, com mente, vontade e emoções. Mas se ele é uma pessoa, por que tantos o tratam como um vento passageiro? Por que muitos só lembram dele quando querem poder, dons ou milagres? Será que o conhecemos de verdade? Olhe para o que a Bíblia diz. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo. Como podemos entristecer uma força? Não podemos. Só uma pessoa pode sentir tristeza. Atos 13:2. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra. Como uma energia fala, dá ordens e escolhe pessoas. Agora pense, se ele fala, sente e decide, será que ele também te observa? Será que ele já tentou falar com você e você não percebeu? Quantas vezes ele já tentou te consolar, mas você ignorou? Aqui está o ponto. O Espírito Santo é Deus habitando dentro do homem. Ele não veio apenas para te dar arrepio. Ele veio para te transformar, para moldar sua mente, guiar seus passos, consolar sua alma. Ele é seu companheiro mais próximo, mesmo quando você não percebe. Mas surge uma pergunta ainda mais profunda. Se ele é tão real, por que muitos não conseguem sentir sua presença? Por que tantos vivem como se ele não existisse? A resposta pode te surpreender, e é isso que vamos descobrir na próxima parte. Então eu te pergunto, será que você conhece o Espírito Santo como ele realmente é? Ou apenas sabe sobre ele? Onde ele habita? Céu, terra ou dentro de nós? Quando você ouve falar do Espírito Santo, onde imagina que ele está agora? No céu, ao lado do Pai? Pairando sobre a terra como em Gênesis? Ou será que ele está bem mais perto do que você imagina? A Bíblia nos dá uma resposta surpreendente. Em 1 Coríntios 6:19, Paulo faz uma pergunta que deve ecoar no nosso coração. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Espere um pouco. Templo do Espírito Santo quer dizer que ele não está apenas no céu ou nos lugares altos, mas dentro de quem crê. Como algo tão santo pode habitar em um corpo humano? Como Deus decidiu viver dentro de nós, seres tão frágeis e falhos? Agora pense, no Antigo Testamento, a presença de Deus ficava restrita ao tabernáculo, atrás do véu, onde ninguém podia entrar sem morrer. Mas agora, esse mesmo Deus habita dentro de nós. Como isso é possível? O que aconteceu para que essa mudança radical fosse permitida? Jesus revelou o segredo em João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele não apenas estaria conosco, mas em nós. Isso significa que quando você acorda, ele está lá. Quando você enfrenta lutas, ele está lá. Quando ninguém te entende, ele continua dentro de você. Mas aqui está uma questão intrigante. Se ele habita em nós, por que tantas pessoas vivem vazias, sem direção, sem sentir sua presença? Será que ele realmente está em todos? Ou será que existe uma condição para que ele habite em nós? Outra pergunta: por que Deus desejou morar dentro do homem?
qual é o propósito disso? Será apenas para nos consolar ou existe um plano muito maior? A resposta vai mudar a forma como você enxerga a sua vida espiritual. E é isso que vamos desvendar na próxima parte. Então eu te pergunto, será que você tem sido apenas um corpo ou um verdadeiro templo vivo para o Espírito de Deus? Porque Jesus disse que era melhor ele ir para que o Consolador viesse. Essa é, talvez, uma das declarações mais chocantes de Jesus. Em João 16:7 ele disse: "Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for enviar-vo-lo-ei." Pare e pense, como poderia ser melhor Jesus ir embora? Quem teria coragem de dizer isso aos discípulos, que tinham visto milagres, ouvido sua voz e sentido sua presença todos os dias? Como poderia haver algo melhor do que andar ao lado do Filho de Deus? Essa frase carrega um segredo profundo. A missão de Jesus era limitada pelo corpo humano que ele assumiu. Ele estava em um lugar por vez, com um grupo por vez. Mas o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele poderia estar dentro de todos os que crescem ao mesmo tempo, em qualquer lugar do mundo. Jesus sabia que se ele permanecesse fisicamente, os discípulos dependeriam apenas do que viam. Mas ele queria que tivéssemos Deus dentro de nós, guiando-nos, ensinando-nos, falando conosco a qualquer momento. Agora pense, se Jesus não tivesse ido, você nunca teria a presença do Espírito Santo habitando em você. E mais, o Espírito Santo não veio apenas para nos consolar na ausência de Cristo. Ele veio para nos dar poder, para nos capacitar a fazer obras ainda maiores, como Jesus mesmo prometeu em João 14:12. Mas surge uma pergunta intrigante. Por que ele é chamado de Consolador? Será que é apenas para nos confortar em tempos difíceis? Ou existe um poder muito maior por trás desse nome? E mais, por que o Espírito Santo não veio enquanto Jesus estava aqui? Será que não havia espaço para os dois? Ou isso faz parte de um plano perfeito? Essas perguntas nos levam a entender a verdadeira missão do Espírito Santo, algo que pode transformar a forma como você vive a sua fé. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Então, eu te pergunto, se Jesus dissesse hoje, é melhor para você que eu vá para que outro venha, você acreditaria? A missão do Consolador, o que ele faz todos os dias por você. Se você pensa que o Espírito Santo está ao seu lado apenas nos momentos de culto, você está enganado. A missão dele é muito maior do que fazer você sentir um arrepio ou falar em línguas. Ele está com você todos os dias, em cada detalhe da sua vida, mesmo quando você não percebe. Jesus o chamou de Consolador, João 14:26. Mas por que esse nome? Será que ele veio apenas para te confortar quando você está triste? Não. Consolar é apenas uma parte da sua missão. Ele é conselheiro, guia, mestre, intercessor. Ele é aquele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Quantas vezes você estava prestes a tomar uma decisão errada e uma voz suave dentro de você disse, "Não faça isso"? Quantas vezes você sentiu paz inexplicável diante de um caos? Isso é o Espírito Santo agindo. Agora, aqui vai uma pergunta. Você tem dado espaço para ele agir? Ele fala, mas será que você tem ouvido? Ou será que a voz do mundo tem abafado a voz dele? O Espírito Santo também te lembra das palavras de Jesus. Já percebeu como, em um momento de desespero, de repente, um versículo vem à sua mente? Isso não é acaso, é ele cumprindo sua missão. E mais, ele não está apenas com você, ele ora por você. Em Romanos 8:26 lemos, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você entende o que isso significa? Quando você não
tem forças para orar, ele ora por você. Agora imagine um ser divino vivendo dentro de você, guiando seus passos, intercedendo por você diante do Pai todos os dias sem parar. Você consegue compreender o privilégio disso? Mas aqui está uma pergunta ainda mais profunda. Se ele está em você, por que tantos cristãos vivem sem sentir sua presença, sem experimentar seu poder? Será que basta crer para tê-lo dentro de si? A resposta para isso é chocante e vamos descobrir na próxima parte. Então, eu te pergunto, você tem andado com o Espírito Santo ou apenas ouvido falar dele? O Espírito Santo e o fogo que transforma você, já se perguntou por quê, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu como línguas de fogo? Qual é o mistério por trás desse símbolo poderoso? Por que não veio como água, vento ou luz, mas como fogo? Essa não é uma pergunta qualquer. É um segredo espiritual que revela a essência da sua missão em nós. A Bíblia diz em Atos 2, 3, 4, e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O fogo não foi um acaso. Ele representa purificação, santidade e poder. Assim como o ouro é refinado no fogo, o Espírito Santo é o agente que queima tudo o que é impuro dentro de nós, preparando-nos para viver a vontade de Deus. Mas será que esse fogo é literal? Ou será espiritual? A verdade é que não há como ser cheio do Espírito Santo sem passar pelo processo de transformação. Ele queima o orgulho, o ego, os desejos da carne e tudo aquilo que impede a presença de Deus. E aqui está um segredo. Quanto mais você permite que ele atue, mais você se torna semelhante a Cristo. Pense nisso. O fogo do Espírito ainda está aceso em você? Ou foi apagado pelas distrações do mundo? Quantas vezes você já sentiu essa chama e depois deixou que ela se apagasse? O apóstolo Paulo alerta em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. O que significa isso? Significa que podemos sim sufocar essa presença, ignorando sua voz, resistindo ao seu toque. Agora pergunte-se, o que em sua vida precisa ser queimado pelo fogo do Espírito? Será mágoa, orgulho, um pecado oculto? Lembre-se, ele não veio apenas para consolar, mas para purificar e capacitar. Por isso, cada vez que você se abre para ele, algo velho morre e algo novo nasce. E aqui está a promessa. Quando você permite que esse fogo arda, milagres começam a acontecer. Sua oração se torna viva, sua mente é renovada, sua vida é transformada. É por isso que desde o Pentecostes esse poder continua disponível, não apenas para os apóstolos, mas para todo aquele que crê. Pergunta para reflexão: você tem dado espaço para o fogo do Espírito Santo agir em sua vida? Ou tem resistido ao calor da transformação que ele quer fazer em você? O Espírito Santo no ministério de Jesus. O guia invisível. Você já parou para pensar em como Jesus, durante seu ministério terreno, conseguia realizar milagres, ensinar com autoridade e discernir corações? Por trás de cada ação, havia o Espírito Santo atuando, mesmo que muitos não percebessem. Ele não apareceu de repente em Pentecostes. Ele guiava, fortalecia e inspirava Jesus desde o início. Em Lucas 4:1, lemos: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Percebe a palavra cheio? Isso mostra que o Espírito Santo não era apenas uma presença ocasional. Ele era o motor invisível que capacitava Jesus a cumprir sua missão. Mas como isso funciona na prática? Como um ser invisível pode guiar outro ser humano de forma tão precisa? Agora pergunte-se, se o Espírito Santo guiava Jesus, por que ele não faz o mesmo por nós hoje? A resposta é simples, mas profunda. Ele quer fazer mais do que guiar nossas decisões.
Ele deseja transformar nossa vida, nos ensinar, nos consolar e nos capacitar a sermos instrumentos de Deus no mundo. Mas isso só acontece quando abrimos espaço em nosso coração. Além disso, o Espírito Santo revela a verdade aos que creem. Em João 16:13, Jesus disse: "Quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade." Isso significa que não apenas nos fortalece, mas nos mostra o caminho, esclarece dúvidas, ilumina decisões difíceis. Ele é o guia invisível que nos mantém no caminho de Deus, mesmo quando ninguém mais entende. Mas surge uma pergunta intrigante: por que muitas pessoas ainda caminham sem direção, mesmo crendo em Deus? Será que ignoram sua voz? Ou será que nunca entenderam como ouvir o Espírito Santo? E aqui vai outra reflexão poderosa. Se o Espírito Santo era essencial para Jesus agir no mundo, quanto mais ele é essencial para você agir com fé, coragem e sabedoria nos dias de hoje. Você tem deixado o Espírito Santo guiar suas decisões diárias ou ainda tenta fazer tudo por sua própria força? Pentecostes, a descida do Espírito. O Pentecostes não foi apenas um evento histórico. Foi o momento em que o Espírito Santo mudou a história da humanidade para sempre. Imagine. Os discípulos estavam reunidos, com medo, confusos e inseguros, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Atos 2:2-3. Era o cumprimento da promessa de Jesus: "Eu enviarei outro Consolador." Mas aqui vai a primeira pergunta intrigante: por que Deus escolheu esse momento e esse método tão impressionante para se manifestar? Por que não uma visita silenciosa ou apenas uma sensação de paz? O fogo simboliza purificação, poder e presença. Ele mostra que o Espírito Santo não é passivo. Ele entra com força e transforma aqueles que o recebem. No Pentecostes, os discípulos deixaram de ser homens comuns para se tornarem instrumentos poderosos. Eles começaram a falar em outras línguas, profetizar e realizar milagres, não por seu próprio poder, mas pelo poder do Espírito. Isso revela uma verdade profunda. Sem o Espírito Santo, até mesmo os mais próximos de Jesus não poderiam cumprir a missão que ele deixou. Agora pergunte-se: se o Espírito Santo capacitou homens comuns a mudar o mundo, quanto mais ele pode fazer em sua vida hoje? Muitos cristãos não percebem que a mesma promessa de Pentecostes está disponível para todos que creem. Ele quer habitar, guiar, fortalecer e transformar você diariamente. Mas surge outra questão intrigante. Por que tantas pessoas ainda vivem a fé de forma mediana, sem sentir o poder do Espírito Santo? Será que é falta de fé ou resistência à sua obra em suas vidas? E aqui está o ponto mais profundo. O Pentecostes nos mostra que o Espírito Santo não veio apenas para momentos especiais. Ele veio para ficar conosco, para agir em nós e através de nós, todos os dias, transformando o ordinário em extraordinário. Você está pronto para receber o mesmo Espírito que mudou a vida dos discípulos e pode mudar a sua hoje? O Espírito Santo e a Igreja Primitiva. Depois de Pentecostes, algo inacreditável aconteceu. Os discípulos, antes temerosos e inseguros, se tornaram líderes corajosos, pregando sem medo, curando enfermos e enfrentando perseguições. Tudo isso não era mérito humano, era a obra do Espírito Santo agindo através deles. Em Atos 4:31 lemos: "E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia." Perceba, não é apenas coragem emocional, mas um poder sobrenatural que transforma a vida de quem o recebe. O Espírito Santo deu à Igreja Primitiva a capacidade de cumprir a missão de Deus na Terra. Agora surge uma pergunta poderosa:
Como o mesmo Espírito que impulsionou os discípulos pode agir na sua vida hoje? Se ele podia capacitar pessoas simples, como pescadores, para mudar o mundo, não pode capacitar você para enfrentar os desafios do dia a dia. Outro ponto impressionante: o Espírito Santo não apenas fortalece, mas ensina e revela verdades ocultas. Em Atos 8, Filipe foi guiado por ele até o eunuco etíope para explicar as Escrituras. Quantos de nós ainda ignoram a direção do Espírito em nossas escolhas e oportunidades? E aqui está uma reflexão crucial. Muitos cristãos ainda vivem sem consciência do poder que habita dentro deles, como se a fé fosse apenas teoria ou tradição. Mas a igreja primitiva mostrou que, onde o Espírito Santo está, milagres, coragem e transformação se manifestam. Então, pergunte-se, você está apenas praticando a religião ou permitindo que o Espírito Santo transforme sua vida de verdade? Essa compreensão é vital, pois nos prepara para entender como ele age hoje, não apenas na igreja, mas em cada um que se entrega a ele, que é o tema da próxima parte. Pergunta estratégica: será que você está pronto para viver com a mesma ousadia e poder da igreja primitiva, guiado pelo Espírito Santo? Como ele atua hoje na vida do crente? Você já parou para pensar que o mesmo Espírito que guiou Jesus e capacitou a igreja primitiva habita dentro de você agora? João 14:17 diz: Ele habita convosco e estará em vós. Isso significa que o Espírito Santo não é algo distante. Ele está presente em cada momento da sua vida. Mas como ele atua no seu dia a dia? Primeiro, ele é conselheiro. Cada vez que você sente uma direção, uma intuição ou até uma paz inexplicável diante de uma decisão difícil, isso é ele guiando você. Ele conhece seu coração e sabe o que é melhor para você, mesmo quando você não entende. Segundo, ele é consolador. Nos momentos de dor, solidão ou desespero, ele oferece conforto que vai além das palavras humanas. Em Romanos 8:26, lemos: O Espírito ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não consegue orar ou não sabe como expressar sua dor, ele ora por você. Terceiro, ele é transformador. O Espírito Santo não veio apenas para nos confortar, mas para nos mudar. Ele queima o que é velho dentro de nós, purifica nossos pensamentos, nossos sentimentos e nos capacita a viver de forma alinhada com a vontade de Deus. Sem ele, a fé se torna apenas rotina. Com ele, a fé se torna vida poderosa e cheia de frutos. Mas aqui vai uma pergunta intrigante. Se o Espírito Santo habita em você, por que muitos cristãos ainda vivem sem perceber sua ação? Será que ignoramos suas instruções? Ou será que resistimos ao seu toque? E mais, ele também dá dons espirituais, direciona talentos, inspira ideias e mostra caminhos que muitas vezes ninguém mais vê. A grande questão é, você está atento a ele ou apenas segue sua própria força? Pergunta estratégica: você tem permitido que o Espírito Santo guie suas decisões, console seu coração e transforme sua vida todos os dias? Ou ainda vive como se ele estivesse distante, porque muitos não o sentem? Você já se perguntou por quê, mesmo sendo cristão, muitas pessoas não sentem a presença do Espírito Santo? Se ele habita dentro de nós, se ele guia, consola e transforma, por que tanta gente vive uma fé vazia, sem perceber sua ação? A resposta começa com uma palavra: resistência. O Espírito Santo não força sua presença. Ele respeita o livre-arbítrio humano. Se você vive distraído, preso ao mundo, aos medos ou às dúvidas, ele não pode agir plenamente. É como tentar acender uma vela em meio a um vento forte. A chama existe, mas você não consegue vê-la. Outro fator é desconhecimento. Muitos cristãos simplesmente não entendem como ouvi-lo ou percebê-lo.
João 16:13 diz que ele nos guia em toda a verdade, mas se não abrirmos o coração, não conseguimos discernir sua voz. Ele fala de maneiras sutis. Uma intuição, um versículo que surge na mente, uma paz inexplicável. Se estamos distraídos, passamos despercebidos pelas suas mensagens. Além disso, há pecados ou atitudes que bloqueiam sua presença. Efésios 4:30 adverte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso significa que nossas escolhas, nossas palavras e até nosso ego podem criar barreiras, impedindo que ele trabalhe livremente em nós. Mas aqui está uma pergunta profunda. Se ele está dentro de você, quanto tempo mais você vai ignorar sua voz? Quantas oportunidades, quantos momentos de consolo, transformação e poder você já perdeu por não perceber o Espírito Santo em ação? E mais, muitos buscam sinais grandes e sobrenaturais, mas esquecem que ele trabalha no ordinário, todos os dias. Um conselho, uma força para perdoar, uma coragem silenciosa. Essas são as provas da presença dele. Pergunta estratégica: você tem vivido atento, ouvindo e permitindo que o Espírito Santo atue em cada detalhe da sua vida? Ou continua dormindo espiritualmente, sem perceber o Consolador dentro de você? Sinais da presença do Espírito Santo em você. Você já se perguntou: como saber se o Espírito Santo realmente habita em você? Muitas pessoas acreditam na fé, mas não percebem os sinais claros de sua presença diária. Reconhecer esses sinais é essencial para viver uma vida guiada. Poder de Deus. Primeiro, paz sobrenatural. Filipenses 4:7 promete: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Mesmo em meio ao caos, quando você sente uma calma inexplicável, isso é Ele atuando dentro de você. É o Espírito Santo trazendo equilíbrio e serenidade, onde só havia confusão. Segundo, convicção e transformação. Ele nos convence do pecado, nos corrige e nos inspira a agir corretamente. Quando você sente aquela inquietação interior diante de uma decisão errada, ou quando percebe mudanças positivas em seu caráter, é o Espírito Santo moldando você à imagem de Cristo. Terceiro, inspiração e direção. Quantas vezes você recebeu ideias, palavras ou soluções que pareciam vir do nada? João 16:13 diz que ele nos guia em toda a verdade. Isso significa que ele não apenas nos observa, mas nos dirige, nos aconselha e nos ilumina em nossas escolhas diárias. Quarto, dons e frutos espirituais. Quando você manifesta amor, paciência, bondade, domínio próprio e fé em situações difíceis, esses são frutos do Espírito em ação. Gálatas 5:22-23. E se ele deseja atuar em você, até talentos e habilidades podem ser usados para propósitos divinos. Mas surge uma pergunta intrigante. Se esses sinais são claros, por que muitos cristãos ainda não os percebem? Será que a correria do dia a dia, o medo ou a dúvida estão cobrindo a voz do Consolador? E mais, ele também consola, fortalece e intercede por nós, mesmo quando não percebemos. Ele é invisível, mas seus efeitos são reais. O desafio é: você está atento para perceber e corresponder à sua ação em sua vida? Pergunta estratégica: você já reconheceu algum desses sinais em sua própria vida ou ainda vive sem perceber que o Espírito Santo está atuando em você todos os dias? O que impede o Espírito Santo de agir? Você já sentiu a presença de Deus em algum momento, mas logo depois percebeu um vazio, uma falta de direção ou frustração espiritual? Isso acontece porque muitas vezes existem barreiras que impedem o Espírito Santo de agir plenamente em nossas vidas. A primeira barreira é resistência interior. O Espírito Santo não força ninguém,
Se você insiste em viver do seu próprio jeito, ele respeita sua liberdade, mas não consegue agir completamente. É como um professor que quer ensinar, mas o aluno recusa olhar para a lição. Quantas oportunidades de transformação você já perdeu por essa resistência silenciosa? Outra barreira é o pecado não confessado. Efésios 4:30 adverte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando persistimos em atitudes que contrariam a vontade de Deus, orgulho, rancor, mentira ou desobediência, bloqueamos o fluxo de sua presença. É como tentar ligar uma energia divina com fios desligados. O poder existe, mas não se conecta. Além disso, a distração do mundo também impede sua ação. Redes sociais, preocupações, ansiedade e superficialidades podem sufocar a voz do Espírito. Ele fala de maneira sutil, através de intuições, paz no coração ou lembrança de versículos. Se estamos ocupados demais, não percebemos suas mensagens. E mais, dúvida e incredulidade são bloqueios poderosos. Muitos cristãos acreditam em Deus, mas não confiam plenamente no Espírito Santo. Eles querem ver grandes sinais, mas ignoram a ação contínua e silenciosa que ocorre todos os dias. Agora pergunte-se: há algo em sua vida que está impedindo o Espírito Santo de agir livremente? Será orgulho, medo, pecado ou distração? O desafio não é ele estar presente, mas você permitir que ele se manifeste plenamente. Pergunta estratégica: você está permitindo que o Espírito Santo trabalhe livremente em sua vida? Ou ainda existem barreiras que ele respeita, mas não pode atravessar? O Espírito Santo fala. Como ouvir sua voz? Uma das perguntas mais comuns é: o Espírito Santo realmente fala comigo? A resposta é surpreendente. Sim, ele fala, mas nem sempre do jeito que esperamos. Ele não aparece com luzes ou vozes estrondosas. Muitas vezes, ele se comunica de forma sutil, mas poderosa, no silêncio do coração. Em João 16:13, Jesus disse: quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Note a palavra guiará. Ele não apenas fala, mas conduz, corrige e mostra o caminho. Ouvir sua voz exige atenção, silêncio e disposição para obedecer. Quantas vezes ele já tentou falar com você e você estava distraído demais para perceber? A voz do Espírito Santo se manifesta de várias maneiras. Intuição repentina, aquela sensação de isso é certo ou não faça isso, versículos ou pensamentos que vêm à mente. Frequentemente, ele lembra passagens da Bíblia que trazem direção. Paz inexplicável. Quando uma decisão parece impossível, mas você sente tranquilidade no coração, convicção interna, ao perceber que algo precisa mudar em sua vida ou atitude. Mas aqui vai um alerta. Nem toda voz interior é do Espírito Santo. Discernir é essencial. Ele sempre conduzirá à verdade, à justiça e ao amor. Se a mensagem gera medo, confusão ou contraria a palavra de Deus, não vem dele. Pergunte-se: quantas oportunidades você já perdeu por não ouvir sua voz? Ou quantas vezes você tomou decisões que poderiam ter sido diferentes se estivesse atento ao Consolador? E mais, ouvir é apenas o primeiro passo. Obedecer é onde o poder acontece. O Espírito Santo não apenas orienta, ele transforma vidas quando seguimos suas instruções. Pergunta estratégica: você tem se esforçado para ouvir o Espírito Santo todos os dias, ou ainda deixa que o barulho do mundo abafe a sua voz? O Espírito Santo, hoje, seu guia, consolador e poder em ação. Chegamos à última parte desta jornada profunda, mas a reflexão aqui é mais vital do que nunca. O Espírito Santo não é apenas uma figura histórica, um conceito distante ou um símbolo religioso. Ele está vivo, atuando e presente em sua vida neste exato momento.
Em João 14:17, Jesus prometeu: Ele habita convosco e estará em vós. Isso significa que você não precisa buscar Deus em lugares distantes, milagres extraordinários ou acontecimentos grandiosos. Ele está dentro de você, pronto para guiar cada passo, fortalecer cada decisão e consolar cada dor. O Espírito Santo transforma o ordinário em extraordinário. Ele inspira palavras, ações e pensamentos que podem mudar o seu destino e o destino das pessoas ao seu redor. Ele é o consolador que intercede quando você não consegue, o professor que ensina sem cansar, o guia que aponta o caminho mesmo em meio à escuridão. Mas a grande pergunta que fica é: você está permitindo que ele trabalhe livremente em sua vida? Ou continua tentando resolver tudo com suas próprias forças, ignorando o maior aliado que você poderia ter? E mais, o Espírito Santo não atua apenas por momentos. Ele quer habitar, transformar e capacitar você todos os dias. Cada decisão, cada palavra, cada ação pode ser guiada por ele, se você estiver atento e disponível. O convite final é este: entregue-se totalmente ao Espírito Santo. Permita que ele guie, console, transforme e capacite você. Não apenas conheça sobre ele, mas viva com ele, todos os dias, em todos os detalhes da sua vida. Essa é a diferença entre uma fé superficial e uma vida cheia do poder de Deus. Pergunta final para reflexão: você está pronto para deixar o Espírito Santo ser realmente o guia da sua vida, o consolador do seu coração e o poder que transforma a sua história?